Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Salve galera, gente boa! Estamos aqui no podcast Aventuras Cafeinadas. Olha lá, hoje continuamos a nossa conversa, a nossa saga sobre o Enem, o Ensino Nacional o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi o barulho aqui, cara. Nervoso. Foi o barulho. Olha só, gente, você tá logadinho aí, assistindo Aventuras Cafeinadas, diretamente aqui do restaurante Divina Ceia. Esse é o programa Resenha das 12, comigo, o professor Ângelo Benetoli e meu estimado amigo Éder Piccoli. Vamos lá, prepara aí, né, a sua xícara de café. Se você não gosta de café, toma outra coisa, mas aí a vida é sem graça, sem café, cara. Então, pega o seu cafezinho aí e tal, né, e olha, vem com a gente, vamos começar aqui mais um episódio do Aventuras Cafeinadas. Olá, meus queridos cafeinados e minhas queridas cafeinadas. Pode reparar, ó, o corpício continua o mesmo, mas a voz, entendeu? Semaninha meio complicada, a voz foi pro ralo. Vamos começar pelo seguinte, hoje nós estamos, como é que é? A gente sempre traz inovações, né? Tem sempre aquela, como é que é, notícia de última hora e tal. Hoje nós estamos no dual, ó. Vamos tentar e conseguir trabalhar com 2 entrevistados ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso pra gente. Para quem começou, tinha dificuldade, não sabia se ia dar certo ou não, ó, já estamos chegando em 2, tá? Então vamos lá, então, hoje é um grande prazer, né, receber essa dupla de professores, né, responsa, né, parceiros de profissão, trabalhou e trabalha conosco. E vamos começar, e se eu errar alguma coisa, vocês corrigem, tá? Alguma coisa não tem problema nenhum. Então nós estamos recebendo o Jefferson Silva Queiroz e Margarida Cardoso Lavado Queiroz, ó, né, no nosso episódio de hoje. Vou começar pelo Jefferson aqui, ó, graduado em Filosofia e Letras, licenciatura plena, pós-graduado também em Filosofia e Letras, mestre pela UAB, deixa eu só puxar aqui, ó, em PT, Portugal, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa? Universidade Aberta de Lisboa. Aberta de Lisboa, chique, hein? E tem mais uma, tem uma pós-graduação em Filosofia Clínica, pelo Instituto Cêntico de Chapecó. Isso eu vou ter que depois eu tenho que perguntar o que é isso. Vamos lá. Atualmente trabalha na Unipar, na Rede Estadual do Paraná e no Colégio Elite de Umuarama, então nosso parceiro de trabalho. Já a professora Margarida é formada em História Espera só um pouquinho. Pela Universidade Estadual de Maringá. Pós-graduada em Educação do Campo pela Federal do Paraná e mestre em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Hoje, professora em 2 padrões do Estado e trabalhou comigo lá no Colégio Global, que é onde a gente se conhece, né? Então, bem-vindo, obrigado. Primeiro, né, agradecer a presença e vamos começar nossas perguntitas. Olha, então hoje, como a gente está em dose dupla, a pergunta é para os dois. Essa primeira pergunta que nós fazemos aqui, Jefferson e Margarida, é sempre, ela é tradicional, né? E ela é um tanto quanto filosófica, né, Jefferson? Porque é aquela história do quem é você. Antes de mais nada, antes de vocês falarem, já gostaria, mais uma vez aqui, o Éder já agradeceu, mas agradecer de coração por vocês terem vindo, terem aceitado esse desafio aqui de falar conosco. E assim continuamos a nossa saga de perguntas aqui. Por gentileza, né, conte um pouquinho da trajetória pessoal de vocês, aqui profissional. Quem são vocês? Quem é o Jefferson? Quem é a Margarida? A Margarida começa pelas... Damas começam, então. Bem, eu sou a Margarida, sou esposa do Jefferson, mãe da Sofia e da Cecília, uma de 17, uma de 5, né? Bem diferente a idade, sim. Isso. E sou professora de História, hoje da rede pública. Já vi que você era gente boa. Né? Sou de História, escolhi sempre o melhor. É mais legal, cara. Trabalhei na rede privada durante muitos anos e tal, e hoje estou no Estado. Trabalhei também no ensino superior, pós-graduação, né? Mas eu
Gostei de história desde pequena não, né? Porque é difícil, desde criança. Então sempre gostei de história. Morei em Portugal 11 anos. Então a minha primeira infância foi lá. Então o contato com história foi lá. E o que é interessante? É um país pequeno, então você estuda e você vai até onde as coisas aconteceram. Então você vê ao vivo, você visita os museus, você visita os lugares, né? E então isso sempre me fascinou. Vim para o Brasil, eu tinha 12, nós éramos vizinhos. Que legal. Desde a adolescência. Caraca, olha só. Né? Meu Deus. Nossa. Revival, eu vi. Quarta-feira a gente falou disso. E quando eu fui fazer faculdade, eu fiz história porque eu queria fazer história. Então eu prestei vestibular, era uma coisa que eu queria, fiz aquilo que eu queria. E encontrei muitos obstáculos nesse sentido, porque todo mundo falava assim, mas você tem possibilidade de fazer outra coisa, você vai ser professora. Sempre tem, né? Você vai fazer história. Inclusive, falaram pra mim, você vai passar fome. E falam. Né? E falam. Então, assim, eu fiz faculdade em Maringá, os 4 anos de graduação, já fiz pesquisa, entrei em projetos e tal, e na faculdade eu me encantei pela área de arqueologia. Então, fui fazer mestrado por conta da faculdade. Fiz mestrado antes da pós, inclusive, da pós-graduação, e fui para São Paulo. Só que aqui é Brasil, né, gente? Então, trabalhar com arqueologia no Brasil não é fácil. Nós temos um país, um tamanho de um continente, praticamente, então a questão logística era muito complicada. E financiamento para pesquisa aqui sempre foi. Né? Mas fiz, trabalhei durante um tempo e depois fui para a área da licenciatura, passei num concurso, enfim. E hoje trabalho na educação, já fazem 24 anos. Resumidamente é isso. Show de bola, né? Show de bola. Agora é a vez do nosso amigo Jefferson aqui, contar um pouquinho da sua história. Primeiro, a honra de estar ao lado da minha digníssima esposa, professora de história, né, que abalou meu coração desde pequeno. Você vê. Pequeno porque aos 13 anos eu já senti uma queda por ela. Tá? Com 13 para 14 anos, quando eu vi ela pela primeira vez, ela encantou o meu coração. E olha onde estamos. É isso com 13. Hoje eu tenho 47, então já tem 34 anos que nós praticamente nos conhecemos. Assim que ela chegou de Portugal, inclusive. Mas um pouco da minha trajetória de vida, eu fiz curso de filosofia antes de letras. Tá? Então eu estudei no seminário durante 5 anos. E foi lá no seminário que eu aprendi a estudar, porque eu era um aluno mediano, para não dizer ruim, eu era um aluno mediano, assim, de 6, 5, 7. Então, para mim, só existia 5, 6, 7 no boletim. Acima disso, às vezes, em educação física. Mas no seminário eu aprendi a estudar. E depois que eu aprendi a estudar, aprendi a gostar de estudar. Então, estudar para mim é uma paixão, é um prazer. E foi pela filosofia. Quando eu saí do seminário, né, desisti, não foi por causa da Margarida que eu desisti, porque eu nem contato com ela tinha até então, foi antes. Tá ficando cada vez mais parecido. É uma pergunta assim recorrente, né? Foi por causa dela? Não, não foi por causa dela. Depois de um tempo que eu saí do seminário, nos reencontramos e aí aquela chama voltou. Mas saio do seminário e o meu curso de filosofia não serve para nada, a não ser para conhecimento, porque não era reconhecido pelo MEC. Logo, o que eu ia fazer com ele? Dizer que eu sei, sem comprovar que eu sei no papel, não era suficiente. Comecei o curso de letras. Por quê? Porque era o único curso que eu tinha condições de pagar. Com a ajuda da mãe, né? Eu não tinha condições de pagar sozinho. Então a minha mãe me ajudou a pagar inicialmente o curso de letras. E depois, aos poucos, aí a gente foi fazendo, né, em casa, e o apoio, sempre eu tive apoio da família para fazer, né? E depois que eu terminei o curso já estava namorando e logo em seguida casei, porque a gente casou em 2004 e eu comecei a fazer o curso em 2002, curso de letras. E comecei a trabalhar em alguns departamentos da Unipar. Ali fazendo o curso, comecei a estudar e trabalhar lá. Passei por alguns departamentos, biblioteca, departamento de compras e o PROV. Até que lá no PROV me viram dando palestra, conversando e acharam, por que você não dá aula? Não tinha passado pela minha cabeça ainda dar aula.
não sei porquê, mas não tinha passado. Então foi um convite que alguém me fez, fiz o teste, esse teste foi bem visto e bem aceito, e estou aí desde 2010 dando aulas de filosofia e de língua portuguesa. De língua portuguesa apenas na universidade. De filosofia, lá no Elite, no Estado, dou aula no Colégio Cepate, no Colégio Agrícola e no Colégio Neiva Pavan Machado Garcia. Inclusive, mando uma saudação, um abraço para todos os alunos que estão assistindo nesse momento esse podcast. Beijão para todos vocês. Tá? Aí sim, hein? Tá vendo? Galera, estava conversando aqui com a Margarida e com o Jefferson anteriormente, falando justamente sobre isso. Esse podcast aqui é para você, que é jovem, que está pensando em uma carreira. É um pouquinho para a gente saber como que as pessoas chegaram, como que a Margarida chegou a ser professora, como que o Jefferson chegou a ser professor, entre várias outras entrevistas, né? Várias outras profissões que nós já entrevistamos aqui no podcast. Mas vamos lá, continuando aqui as perguntitas. E acrescenta da tua fala aquela questão, né? Tipo, ver os percalços até chegar na profissão, né? Porque todo mundo, principalmente a molecada hoje, os jovens, acho que é tudo fácil, né? Tipo, eu vou lá, faço curso, começo a trabalhar e tal. Não, tipo assim, no começo filosofia não era reconhecido, precisou se lutar para ter o reconhecimento, né? Então, assim, a arqueologia ainda hoje no Brasil você tem dificuldade para trabalhar, então, tipo assim, não é, tipo, tudo as mil maravilhas, né? Mundinho cor-de-rosa, né? Continuando, novamente, agora eu vou fazer, novamente uma pergunta dupla, né? Apesar de já terem citado aí a questão da escolha profissional, mas eu queria saber assim, se tem um momento de start, vamos dizer assim, aquele momento que fala assim, opa, agora eu vou ser professor ou agora me apaixonei por essa área. Vou usar como referência o meu caso, que tipo assim, igual o Jefferson, nunca pensei em dar aula. Terceirão eu tava na VASP, os vagabundos anônimos sustentados pelos pais, não tinha noção nenhuma do que eu queria. Quando eu fui fazer cursinho, que eu vi o meu professor de literatura dando aula, encenando tal meu pai era do Machado de Assis, era cartomante. Falei, opa, é isso que eu quero ser. Aí depois eu descobri que o teatro tinha encantado mais, mas eu tenho aquele momento de start. E antes da resposta aqui, vamos ver se eu acerto. O Gabriel Prado escreveu aí, professor Jefferson e Margarida, os melhores professores do Neiva Pavan. Olha só. Já charme aí. Então, Nossa, Gabriel. 10 foi da média. Qual que é o momento de start? Você fala, opa, isso é o que eu quero para minha vida. Quando que deu esse toque? Difícil falar. É, difícil, porque como eu nunca pensei em ser professor na minha vida, eu nem sei o que eu pensava ser, para falar a verdade. Uma pessoa sem perspectiva é uma pessoa assim que está no meio do oceano sem o leme, sabe? Sem uma direção. Então o que aparecesse eu fazia. Né? Trabalhei em tantas profissões, trabalhei como açougueiro, trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei carregador de melancia, foi a minha primeira, vamos dizer, a primeira profissão. Com 11 anos, eu carregava melancia para um senhor que morava ao lado da minha casa. Dona Célia, eles podem, né? Eu e meu irmão, é um ano mais novo que eu, eles podem me ajudar? Fazer o quê? Carregar melancia, levar. Tinha Firenze aqui ainda. Então, a época da Firenze, sei lá, quantos anos atrás, perto, em frente onde era o Musamar, agora já não é mais o Musamar, e levava nas panificadoras e em tantos lugares. Aí trabalhei como tapeceiro, trabalhei montando sofá, trabalhei com móveis, montando móveis, lixando móveis, trabalhei com pintura, trabalhei com bar. Gente, tive uma experiência até trágica dentro do bar. Uma vez um cara queria vender uma arma para mim, ele colocou a 765 em cima do balcão. Eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu tremia, se eu mijava na calça. Lá no Guarani ainda, o cara chamava Mantovani porque hoje ele não está mais vivo. Também com comportamento desse, com comportamento desse, para desesperar, ele está vivo ainda, né? Mas ele queria, eu não tinha dinheiro para comprar nem paçoquinha e comprar 765. Mas aquele dia eu tremia assim, eu sei lá o que eu vi, eu sei que eu só sentia medo. E eu sabia que eu não queria trabalhar num bar. Esse não é o lugar que eu quero para minha vida. Mas foram muitos, assim, sabe? Muitos trabalhos que eu passei, e todos eles eu não encarava como um trabalho ruim.
era um trabalho. E todos, para mim, são dignos, porque digno é aquilo que você faz com integridade. Com certeza. Então, foi surgindo esse momento quando eu aprendi a aprender. Né? Inclusive, um dos 4 pilares, né, do Delors, lá para a Unesco, sobre a educação, é aprender a aprender. Não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente olha, fala assim, eu li e eu já sei. Não, você decorou talvez. Né? A educação jesuítica, né? Decorar. Ler até decorar. Não, se você aprende o que você está falando, o que você está estudando, e já é a dica para o Enem, tá? Não adianta decorar, porque a memória falha. A gente não é elefante que dura por 40 anos a memória. A memória falha. Quando você aprende de verdade, aquele conhecimento é para o resto da vida. E às vezes fala, como que você sabe isso? Como que você lembra disso? É porque ele virou uma marca, tá dentro da gente. Então, eu acredito que foi lá no seminário que eu descobri que eu tinha talento para explicar coisas, tá? Devido à minha rigidez, à minha seriedade, assim, muitas vezes parece que é inatingível, mas dá para, conversando, aprender aos poucos. Então, foi a partir do momento que eu aprendi a aprender que eu comecei a me interessar. Tá? E eu nunca me interessei pela pessoa. Essa pessoa é legal, essa pessoa é chata. Não, eu quero aprender. Não importa quem me ensina, eu quero aprender. Tá? Porque cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que são mais extrovertidas, há pessoas que são menos extrovertidas. Pessoas que têm mais facilidade em falar e que têm menos. Mas todas elas têm algo para contribuir. Com certeza. Bem, a minha trajetória é completamente diferente. Então, assim, é porque... uma lady, não é um lorde. Não é uma lady, não. É porque a minha família sempre valorizou muito o estudo. Então, eu sempre fui uma aluna dedicada. Então, ao contrário dele que não estudava, eu sempre gostei de estudar. E também tem essa questão, assim, eu não me importo quem está falando sobre o que está falando. Sempre foi assim, eu acho que toda pessoa, ela tem alguma coisa para te ensinar naquele momento. Humildade, né? E a parte de você estar aberto, ninguém aprende se não estiver aberto ao conhecimento. Então, às vezes, você quer trabalhar, você quer ensinar o aluno e ele não está ali para isso. Então, daí você não tem como querer por ele. A vontade tem que partir dele, primeiramente. Né? Mas eu já ouvi isso. De que jeito você ouviu? Como você ouviu? Será que dessa forma que eu estou explicando não vai te trazer um start diferente? Não vai te levar a uma análise, uma visão que você não tinha anteriormente? Né? Então, eu nunca fiz outra coisa, gente. Eu sempre fui professora. Eu nunca tive um trabalho. Eu só dei aula. Então, eu não trabalho, gente. Eu só dou aula. Só dou aula. Então, assim, ao contrário dele, que fez um monte de coisas, eu não tive isso. Porque a minha família sempre valorizou muito a questão da educação. Então, eu tive muito apoio familiar, né? Meu pai sempre disse, você vai fazer aquilo que você quiser. Não importa qual faculdade você quer, é o que você deseja. Então, dedique-se e seja bom naquilo que você quer, que você vai fazer. E foi o que aconteceu, né? Então, tudo aquilo que sempre foi para o estudo na minha família, nunca a minha família mediu esforços para, é um curso? Vamos ver se nós temos condições de pagar, ou se for pago, ou se não for, o que você precisa, qual suporte você necessita. Então, eu tive essa vantagem, né? Tanto que quando nós casamos, ele era um mero graduado em letras, ele fez pós-graduação, fez o reconhecimento em filosofia, fez outra pós-graduação, fez mestrado, e assim, no começo era um perrengue a gente conseguir pagar tudo isso. Aí eu já achei que você ia falar assim, com a esposa com porrete para estudar ali. Mais ou menos, né? Também, mas assim, foi uma força-tarefa familiar, porque tudo aquilo que é conhecimento é um investimento. Claro. E nada, ninguém tira de você, né? Nada nem ninguém vai tirar aquilo que você aprendeu. Então, a gente sempre valorizou o conhecimento. Então, eu não sei quando apareceu, acho que sempre existiu isso em mim. Eu não tenho esse start, porque eu fiz o que eu sempre quis. E eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu sinto prazer em estar na sala de aula. E é interessante porque nós temos uma visão bem diferente sobre. Ele fala assim, não, se tiver outra coisa e eu um dia puder fazer outra coisa, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, nós pensamos diferente e ao mesmo tempo a gente se encontra aí a gente se completa nesses caminhos aí. Chique, né? Você viu? Pode falar. Não, mas da fala da Margarida tem uma coisa que eu acho que é verdade. Eu não vou falar que é birra, mas eu fico encafifado quando a aluna chega.
ai, eu não gosto da sua matéria, mas eu gosto de você. Aí você fala, gente, tá, mas a matéria é importante, é necessária, porque tá na lista. Gostar ou não gostar de mim é indiferente. Você tem que prestar atenção no que eu falo e no que eu explico. Entendeu? Não me entra na cabeça isso. E outra coisa, eu falo para eles que às vezes aquilo que você está aprendendo, seja matemática, física, química, história, geografia, língua portuguesa, literatura, não vai te servir naquele momento, mas vai desenvolver em você uma capacidade de aprender outras coisas e às vezes dar aquele start para você usar aquela conexão que o teu cérebro fez em outras coisas, momentos, enfim. Eu costumo dizer para eles assim, eu brinco assim, né? Falo assim, olha, é igual um jogo. No jogo você vai lá, você não sabe para que você tem aquela ferramenta, você vai recolhendo. Você sabe, tem as skins lá que são as armaduras e tal, você não sabe para que você vai usar aquilo, mas uma determinada fase do jogo, você pode falar assim, é para isso que vai servir, vai ser útil. Então não é mesmo. E outra coisa também, gente, eu acho que tem que desmistificar essa ideia de... Tem que ser prazeroso, tudo tem que ter prazer em estudar. Às vezes dói. E é o que você valoriza é a dor na vida. Se você, as coisas que vêm dela ali, depois como você aprende. E estudar, tipo assim, não é um mar de rosas mesmo, não. É difícil, tem gente que realmente prefere a enxada do que estudar, porque é árduo o negócio. E pessoal, e outra coisa também que eu vejo, eu estava comentando vindo para cá com o Éder, aqui assim, você que é aluno, presta atenção, se liga na parada aí, olha só. Cara, a gente chega assim, o aluno ele não tem consciência. O Marx fala sobre a consciência de classe. Sim. Mas o aluno ele não tem consciência sobre ele, do ambiente que ele está. Estava falando aqui, se o cara vai lá, por exemplo, no dentista, eu brinco muito com eles assim, o cara vai no dentista, se ele sentar na cadeira do dentista lá, o tempo é dinheiro para o dentista, ele está ali, o dentista precisa resolver um negócio ali rápido. E se ele ficar lá assim, por exemplo, abriu a boca, ajeitou lá e falou assim, pera, vou ali beber água, deixa eu beber água. Aí ele sai lá da cadeira do dentista, aí ele vai lá, daqui a pouco ele fala assim, acabou de sentar de novo, o dentista pegou a broca, pera, deixa eu ir no banheiro, preciso sair no banheiro. Aí o cara vai no banheiro, aí volta aqui, daqui a pouco o dentista olha pra cadeira e fala assim, meu amigo, não consigo te atender mais, pode ir embora, passeia. A gente que é professor não pode fazer isso. A gente tem que aceitar. E aí o cara lá que é dentista, ele tá ali e mesmo assim ele vai te cobrar, ele vai chegar e falar assim, olha, um tempo meu estava aqui disponível, você não usufruiu, você não aproveitou. Agora a gente que é professor, a gente tem que ficar falando assim, pô, pelo amor de Deus, amigo, aprende aí, cara, olha só, isso é legal. Tal. E aí o cara acha esse negócio. É como se você tivesse que ser, sei lá, de repente num stand-up comedy, alguma coisa assim, para você se fazer agradável. Então, é igual vocês falaram, o conhecimento, ele é bom por si só. Não precisa a pessoa estar ali para te agradar tal, e tudo mais. É uma coisa que tem que acontecer. Você tem que provar a todo momento, né, que aquilo é importante. Isso. Ficar ali. Justamente. É a mesma coisa a pessoa perguntar, por que você tem que escovar os dentes? Por que você tem que ir ao dentista? Por que você tem que ir ao médico? É a mesma coisa. E a gente tem que tomar banho. Por que você toma banho? Né? Por que eu tenho que dormir? Isso, e tem gente que não gosta, né, de tomar banho, né? Fala pra eles, você que tá aí, toma um banho, passa um antissuvacante aí, o negócio aí, porque às vezes... Acho que é personagem história em quadrinhos. Mas continuando a nossa saga aqui, cara... Depois desse desabafo, cara, fica bravo com a gente não, cara. A gente é legal também, tá? Pode gostar da gente. Continuando as perguntas aqui, agora a gente vai para essa parte um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais os estudos de vocês dois, começando aqui pelo Jefferson. Jefferson, assim, como que funciona esse processo? Você é mestre ali pela Universidade Aberta lá de Portugal, né? E como que funciona esse processo de seleção? Como que foi chegar lá? Tem custos? Como que você fez esse processo? E depois conta pra gente um pouquinho dessa sua teoria de mestrado, qual foi a sua teoria? A gente gosta de conversar, acho que é legal essa... Eu vou começar pela parte que dói. Eu tentei 2 vezes o mestrado aqui no Brasil e por conta de algo chamado ego, e muitas vezes isso machuca até falar, tá? O ego de orientadores, eu não fui aprovado em nenhum das 2 tentativas. Por quê? Porque tem um limite lá, eu só posso pegar 2 orientandos, ou 1 orientando. Aí tem 5 lá, tem que excluir 3. Tá? E aí, por questões de afinidade, por questões de material de pesquisa,
esse projeto de pesquisa tem mais a ver com o orientador do que esse aqui. Então, esse vai ser aprovado, esse não vai ser aprovado. Então, aqui no Brasil tem muito disso. Não só isso, mas tem muito disso. Conversando com a minha esposa, e ela que é da terrinha, né? Quase uma lusitana. Ora, poxa. Hoje, ora, poxa. Olha, tem uma universidade assim, assim. O que você acha? E conversamos, e sempre a gente conversa, né? Ela sempre me apoiou, sempre, e muitas vezes da minha graduação, da minha história acadêmica, ela até bancou, porque ela sempre ganhou mais do que eu, né? E nunca me cobrou por isso. Ela sempre ganhou muito mais do que eu, não foi pouco, né? Hoje que é quase equilibrado. Mas ela sempre ganhou mais do que eu, e por isso ela falava, não, você vai fazer, você vai fazer. Aí pesquisamos essa universidade, por causa do idioma, né? Eu não sei falar outro idioma, apenas o português, e já dá trabalho para falar. Né? Vamos lá. Entrei lá no site, pesquisei as informações, e o valor, podem ficar abismados, mas o valor era 2.215 euros pelo mestrado inteiro. Mestrado inteiro. Todo mestrado. Todo mestrado. A gente já faz a conta por mês. 215 euros por 4 anos praticamente. Eram 2 anos, mas pode chegar a 4, né? É muito barato. Dá um valor irrisório. Irrisório. Em comparação, e isso parcelado, tá? Não era... É curioso que eles chamam de propina o valor, tá? Eles não falam assim, tantos euros. Tantas propinas. Então, olha né, a figura de linguagem aqui, né? A linguagem como que muda. Eu entrei, e como que era o processo para ingresso? Isso que me admira. Eles valorizam a pesquisa. Não é você. Não é a sua amizade, o seu relacionamento. Eu não precisei mandar um projeto de mestrado. Certo. Simplesmente entrei, olhei, fiz uma carta de apresentação, encaminhei a entrevista e só. E só. Legal. Olha, o teu interesse nesta área de pesquisa nos interessa também. Mas eu acredito que qualquer coisa que eu pesquisasse, que estivesse dentro da área lá, daquelas grandes áreas, eles aceitariam. Tanto que o meu orientador não era professor da instituição. Eles contrataram um professor só para me orientar. Que legal. Ele não foi meu professor durante todo o curso de mestrado, durante todas as disciplinas, né, os créditos para realizar. Não foi. Então eles contrataram ele, inclusive, ele era um doutor pela Sorbonne. E estava dando aula lá em Portugal. Ele é de Portugal, mas ele é um doutor pela Universidade da Sorbonne. Tá, terminei a graduação, fiz. Aí eles falaram agora, o que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar o devir na música. Então o devir é esse processo de movimento, tudo está para acontecer. Mas nada acontece sem que esteja o Heráclito, Hegel e o próprio Marx. Mas o meu pensador era o Deleuze, Gilles Deleuze. Esse processo do devir constante. Tudo está para acontecer. O que está para acontecer? Não sei. E aí o que está para acontecer vem do nada. A música faz isso. Esse processo da catarse, esse processo do você falar assim, como que você criou essa música? Não sei. Foi assim, veio. Como que você criou esse roteiro de filme? Não sei, veio. Como que você pintou esse quadro? Não sei, apareceu. Então esse nada é um nada criativo. Não é um nada que desvaloriza, um nada que não existe, um nada que as pessoas brincam com ele, né? Um nada banal, que não tem conteúdo. Então lá, a partir dessa experiência, eu aprendi a dar mais valor ainda a como eles entendem o estudo. E as avaliações que eles fazem, isso que a Margarida falou, é incrível. A avaliação é como se fosse um Aristóteles, um peripatético. A gente aprende andando. Você vai aos lugares onde as coisas acontecem, onde elas aconteceram. Eu quero aprender sobre o barroco, eu vou lá numa igreja barroca. Eu quero aprender sobre a música, eu vou lá num teatro onde a música, a dança, a performance está acontecendo. Eu quero aprender sobre construção, eu vou lá na construção aprender. É muito legal isso, só que eles valorizam. Não é gasto, é investimento. A visão da educação como gasto lá não é assim. Aqui é. Nossa, que desperdício. Para que isso? Para que ter uma sala de aula que não tá bom assim? Para que
um ônibus para levar alunos para tal lugar. Eles que paguem do bolso. Então aqui tudo é um fardo, tudo é um peso. E eu terminei o mestrado, eles me chamaram para o doutorado. Não fiz o doutorado, porque naquele ano a minha filha nasceu. Então nem a Margarida conseguiu o doutorado dela, nem eu consegui ir para o doutorado, porque nasceu a nossa segunda filha. E aí filha é um gasto extra. Então o processo de ingresso é uma carta convite, que você mesmo preenche e faz uma entrevista. A partir da entrevista você estuda, terminou, aí então você desenvolve um projeto. O projeto é depois que você aprende. Aqui não, primeiro você apresenta o projeto e depois você estuda sobre ele. Então eu acho o processo um pouco equivocado no Brasil. Tá? Não sei se é em todas as instituições, mas naquelas que eu conheci é assim que funciona. E eu não gostei. Tá? Isso quando não tem o QI, né? Mas sabe o que eu acho também complicado aqui no Brasil? Não sei se os professores aqui concordam comigo, mas a questão também, às vezes, de horários. Porque, igual você falou assim, pesa a questão financeira, o professor já não ganha bem. E aí você tem aquela questão assim, para eu fazer isso daqui, eu falo, às vezes, de repente, no Estado ainda consegue ter essa flexibilidade. Mas para quem é igual a gente que é de escola particular, é difícil, você perder data, perder dias de aula, né? Então, por exemplo, aí o cara vai lá e coloca uma coisa bacana, tipo de mestrado, para você ingressar, mas as aulas são na segunda e na quarta-feira. Aí como é que você faz, cara, tipo, para poder estudar, para dar continuidade? Faz? Então, realmente, assim, parece às vezes até que o estudo, ele vira uma coisa assim muito, eu vou usar esse termo aqui, mas às vezes elitista. Porque tipo assim, o cara tem que ser aquele filho que o pai banca, e aí ele vai lá, ele faz a graduação, depois da graduação ele já vai para o mestrado, né? E aí ele tá sendo bancado ali e tal, aí ele vai para o doutorado, aí ele vai começar ali, vou estudar, vou fazer um concurso, fazer alguma coisa. E para aquele que vem lá, né, do dia a dia, trabalhando, fazendo, paga a própria faculdade, vai e tal, aí não consegue por conta dessas questões. Não consegue. Uma coisa curiosa, para vocês terem ideia, quando eu mandei a minha graduação, o meu histórico, para ser validado lá, demorou 5 dias, acho que nem 5 dias demorou, e eu paguei acho que 15 euros para reconhecer o curso lá em Portugal. Para reconhecer aqui no Brasil, ele leva no mínimo 180 dias, com o risco da análise ser cobrado mais coisas. Aí você pode fazer mais disciplinas, ter que reescrever, mudar e adaptar para o teu orientador ficar feliz, porque daí você tem que massagear o ego do teu orientador, né? Senão ele também não vai querer, porque eu vou parir um filho que não é meu, né? Vou cuidar de um filho que não é meu, então precisa ter a cara do teu orientador. Lá é o estudo que é importante. E valoriza o acadêmico, não é o orientador. Aqui dá a impressão que o orientador é mais importante que o estudante. Então, qual a contribuição que eu tenho para dar? Ao que o orientador quiser. É estranho. E acho que também entra a questão do QI aí, né? O que indica. Eu lembro quando eu estava na UEM, tinha muito disso. Você quer essa área? Então, eu vou te indicar na UniOeste tal professora. Ou na UEL tal. Aí vai, professor, mas se eu for de livre e espontânea vontade? Você vai de livre e volta sem a vaga. Tem que ter indicação. Então tem muito QI. Eu sei que não tá muito na lista das nossas conversas, mas eu queria saber assim, como é que é morar em Portugal? Minha irmã tá lá, então eu queria tirar umas dúvidas ali. É bom, é ruim, é caro? Essa parte de vida, eu sei que não tava nas perguntas, mas essa parte de vida pessoal, como é que é lá? Margarida vai responder. Eu passei por lá 2 vezes só. Eu fui a primeira vez para uma disciplina que demorou 10 dias e olha que curioso, a disciplina foi durante a Semana Santa. Teve aula no domingo de Ramos, teve aula na sexta-feira da Paixão, teve aula no sábado de Aleluia e teve aula no domingo de Páscoa. Nós tivemos aula. Detalhe, a aula começava às 9 da manhã e até por volta de 10 horas da noite. Intervalo de almoço e intervalo de janta. Tá? Tinha os intervalos, eles são flexíveis, assim, quanto ao horário. 2h30 de almoço a gente tinha. Só que o almoço era com os professores. Então, enquanto almoçava, conversava sobre o que tinha aprendido. Uma das minhas aulas foi uma aula passeio. Então, assim, falando do valor. Em um restaurante, nós pagamos 15 euros numa refeição. Né? No outro restaurante, eu paguei 7,50 euros. Então, é possível você pagar caro. 15 euros é um valor alto para um almoço,
mas é possível pagar R$ 7,50 e comer bem. Eu comia peixe, comia bacalhau, coisa aqui que você não vai comer por R$ 7,50, porque na época estava 4 o euro. Então, R$28. Vai tentar comer bacalhau aqui por R$28. Talvez você coma a sombra do bacalhau, a essência do bacalhau, o cheiro do bacalhau, no máximo, né? Então, eu consegui passar 10 dias lá com 300 euros. 10 dias com 300 euros, pagando hospedagem, pagando alimentação, pagando passeios, pagando translado. Comprei lembrancinha, bebi vinho, porque não tem como ir para Portugal e não beber vinho, né? Ainda mais eu que gosto. A Margarida tem, porque ela não bebe, mas eu não tenho como não provar tantos, né? Mas eu acho, relativamente, para quem mora lá e ganha o salário deles, não é caro. Morar no centro, lá em Lisboa, morar no Porto, morar em cidades maiores, Coimbra, é um tanto mais caro, tá? Mas morar em cidades um pouco afastadas, talvez, afastados que eu digo é 40 quilômetros, 50 quilômetros, tá? Para eles, 30, 40 quilômetros já demonstra, assim, muito longe. Para a gente, 30, 40 quilômetros talvez seja até necessário. Fala assim, eu tenho que trabalhar em Cruzeiro do Oeste, eu tenho que andar os 30 quilômetros. Mas lá para eles não gostam, eles querem andar assim, 5 quilômetros, 2 quilômetros. Então, eu considero que é muito tranquilo, tá? A maior dificuldade mesmo talvez seja no relacionamento, porque eles têm um perfil diferente. Esse jeitinho não existe lá com eles. Eu presenciei uma cena que me chocou bastante. O guarda, duas cenas na realidade que me chocou muito. O guarda e uma pessoa que fez uma conversão lá errada. Aí o cara pediu desculpa pro guarda. O guarda falou assim, não tem desculpa, não faça. Só, simples assim. E o outro, uma pessoa pediu um café no restaurante, pediu o café, a pessoa serviu, ele tomou o café e ele devolveu. Ele falou, isso não é café. A pessoa devolveu o euro, ele saiu do restaurante e foi embora. Se fosse aqui ia dar uma confusão, né, uma confusão razoável. Lá não, eles são assim muito corretos, assim muito íntegros. Não vou falar 100%, mas em geral foi a experiência que eu tive. Eles são íntegros no que eles fazem. Aí oferecem aquilo. E se você reclamar, você em geral vai ter razão. Se você tiver razão. Tá? Porque tem gente que reclama sem razão. Então se eu tenho razão e reclamei, ok. Se eu não tenho razão e reclamei, perdi. Se fosse o brasileiro, já ia dar um jeito de ir nos 10 lugares que serve café, tomar, isso não é café. Já tira aqui. O meu irmão, ele mora em Póvoa do Varzim. A cidade que nasceu o Essa de Queiroz. Póvoa do Varzim, ele mora lá, cara. Tem um talho lá. Olha, legal. O Paulo. Então, o mais interessante é o super sincero. O Jefferson se daria super bem lá por conta disso, né? Então, assim, você não gostou, você fala para a pessoa que não gostou, ela não fica ofendida porque não é mentira, né? Então, não tem essa... A gente tem esse cuidado no trato com o outro. Sim. Lá não. O que é verdade e pronto, acabou. Então, uma questão cultural. Bom saber disso. É igual aqui, tem que agradar Vamos lá. Vamos continuar. Agora, o Jefferson contou a experiência dele no mestrado, agora vamos pegar a experiência da professora Margarida. Conta pra gente como é que foi essa questão lá em São Paulo, na USP, arqueologia, o que faz realmente um arqueólogo e qual foi o tema. Aí pode juntar quais foram as coisas boas, coisas ruins, as dificuldades. Imagino que no Brasil, né, trabalhar com essa área não deve ser fácil. Primeiro eu fui para São Paulo, toda aquela coisa do faz a prova de inglês, a eliminatória. Então, passei na prova de inglês, aí você tem a prova escrita, tem a entrevista com o projeto, todo esse processo, né? E a arqueologia é uma ciência que, na verdade, você vai ler um livro com páginas faltando e você vai tentar reconstruir aquele momento, literalmente. Então, quem que era aquela sociedade, quem morava ali, como vivia, em que época que foi. E é uma área interdisciplinar. Você fala de arqueologia, você fala de história, você tem que conhecer um pouco de topografia, você tem que conhecer um pouco de solos, rochas, então da parte da geologia e geografia. A parte da biologia, porque você encontra ossos, química e física por conta das datações. Então, assim, é uma ciência bem completa, ampla, complexa,
né? Só que as pessoas, quando você fala assim, eu trabalho com arqueologia, nossa, você vai para o Egito ou dinossauros, né? Paleontologia, ou nossa, Egito, Grécia? Não, eu trabalho com populações indígenas. As pessoas já olham e falam, tá. Né? Então, só aí você já sente o preconceito. Tá? Então, quando eu fui para São Paulo, o objetivo era estudar os sítios arqueológicos de uma área de proteção ambiental que vai de Porto Rico, aqui na beira do Rio Paraná, até a divisa com o estado de São Paulo, em Querência do Norte, ali aquela barragem Rosana, aquela região. Então, o mapeamento dos sítios dessa área de proteção ambiental. Tá? Então, a localização mesmo. Nós fizemos a pé, nós tínhamos uma equipe, toda aquela parte, porque não tem como, né, você localizar quando você trabalha com satélite, assim, tem coisas que é possível, grandes construções, o que não é o caso na nossa região. Então, o que a gente encontra? Material cerâmico, quando são populações ceramistas, como as populações Guarani, Caingangue, ou material lítico, né? Pontas de lança, flecha, mão de pilão, produtos de lascamentos, tá? Fundos de casa, que é aquele solo preto que as pessoas não sabem por que tem, porque aquilo foi de ocupação, reocupação de populações indígenas. É o que nós encontramos basicamente aqui. E não tem como localizar de outra forma. É ali olhando, fazendo sondagens, né? Você pega, faz o buraco cutrado, mais ou menos de 1 metro de profundidade, para você estimar a ocupação, de quando foi, datação, mas você só tem realmente noção do período de ocupação quando você manda para o laboratório. Que aí com termoluminescência, ou carbono 14, termoluminescência para aquilo que não é orgânico, carbono 14 para o material orgânico. Aí você tem uma noção estimada do período de ocupação daquela população. Então foi isso que nós fizemos, um mapeamento, né? Participei de escavações, mas em outros momentos, não era o meu projeto de pesquisa, tá? E o que foi difícil? Eu fui para São Paulo muito nova, então assim, muito juvenil, e tem justamente essa questão de egos. Você vai para uma universidade como o USP, bem ou mal a UEM tem, né, toda uma fama aqui no Paraná, é uma das instituições que mais produz no Paraná, em termos científicos, tá? Então, assim, o meu professor e orientador, Francisco Noeli, era uma pessoa muito conhecida, ele era um nome muito importante na área da arqueologia. Só que eu cheguei em São Paulo e me deparei com um universo completamente diferente. Você vai andando nos corredores e você lê os nomes nas plaquinhas que estão nas portas e fala, nossa, eu li um livro dessa pessoa, nossa, esse artigo, meu Deus, o fulano de tal. Então você vai vendo os nomes que você leu, as estrelas. Só que essas estrelas nem sempre tem tempo para você. Então você padece na parte da orientação. E no dia da minha defesa da dissertação, o meu orientador só falou para a banca. Eu não li o trabalho dela, então o que ela fez foi por ela mesma. Me traumatizou bastante, porque eu era muito nova, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu defendi em 2005. Então, mas é uma falta de... faz bastante tempo. Uma falta de... sensibilidade. Vou falar que não ética, falar que não leu o trabalho, cara. Cadê a valorização, né? Igual eu estava falando a questão da valorização do aluno, né? Pô, Se fosse eu, ia falar assim, problema seu. Mas assim, quando você é novo, você não tem tudo isso. Você já tá naquele... né? Você já tá naquela expectativa, você já tá naquela ansiedade, tá nervosa, enfim, não tinha. Hoje eu talvez encararia de outra forma, né? Mas foi bem tensa essa parte. Ao mesmo tempo você tá num lugar que você desejava estar por conta de toda a história, né, que tem a Universidade de São Paulo, a USP, é um peso. Você fala em USP, já vem. Mas, ao mesmo tempo, quanta coisa talvez eu perdi porque justamente não tive esse acompanhamento que poderia ter tido. Por conta, né, da falta de tempo, egos e outras coisas. Então, a gente tem que pensar bastante nas instituições que a gente escolhe. cara, é triste, né? São questões complicadas. Mas, gente, continuando aqui, cara, o papo tá muito massa. Depois a gente vai almoçar aqui com eles, a gente vai continuar conversando e vocês que chorem aí, tá? Beleza? Olha só. E continuando a nossa conversa, liga aqui, pode ligar. Né? Você não pode vir aqui,
né? Aí vocês almoçam aqui também com a gente, conversando aqui, galera. Mas olha só, agora é hora do merchan, é hora do jabá agora, né? Para você que está aí nos assistindo, nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia, o restaurante do nosso amigo Julião. Tá pensando aí em almoçar ou pedir uma marmita? Liga aí no telefone, aqui no WhatsApp, 44-3152-1852. Olha, repetindo para você não esquecer, 44-3152-1852. O restaurante Divina Ceia é pertinho aqui da Rainha dos Calçados, fica na rua Arapongas, número 3923. Você que está assistindo também, vai lá, cara, no Instagram aqui, dá uma passada ali, acessa, né, Divina Ceia Umuarama, @Divina Ceia Umuarama, e segue lá, segue pelo Aventuras Cafeinadas. E vou te pedindo aí também, se você ainda não seguiu o Aventuras Cafeinadas aqui no Instagram, vai lá, cara, dá aquela, né, aquela curtidazinha ali e tal, na nossa conversa aqui, segue a gente lá também. E lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Depois esse vídeo vai estar editado, tudo certinho lá e vai ser colocado para você que quiser revisitá-lo, tá? Então no YouTube, o nosso canal ali é Aventuras Cafeinadas. Vai lá, se inscreve nesse canal, né? Ativa o sininho, né? Dá um likezinho aí também para nós, ajuda bastante a gente ficar motivado cada vez mais para ter essa conversa e trazer pessoas interessantes como a gente vem trazendo até agora. São 35 episódios, cara. 35 episódios. Aí a gente imaginava que chegaria a tantos episódios, e estamos aqui na luta, né? Graças a vocês aí que estão participando, sempre com esse carinho. Então, quer ser um patrocinador do podcast? Conhece alguém? É só entrar em contato em 44-9959-1026. Lembrando também que nós temos Aventuras Cafeinadas em Movimento. Esse é Aventuras Cafeinadas em Movimento. Esse é o que nós estamos aqui, é o Resenha das 12. Esse bate-papo na hora do almoço. Nós temos um Em Movimento, que pode acontecer qualquer dia da semana, né? A gente fazendo, né, um acordo com a pessoa que será entrevistada, a gente vai até a empresa dessa pessoa, vai lá, conta a história, mostra os produtos, o que tem. Dia 1º nós temos um Aventuras Cafeinadas em Movimento. Ele tem o ao vivo também, mas tem o gravadinho depois também, que fica ali para o empresário que quiser utilizar como propaganda. Nós entrevistaremos a Maria, né? Ela é designer, nós vamos conversar ali várias coisas sobre branding, né, marcas e tudo mais, aqui dentro do marketing digital. Dia 1º, e nossa conversa será lá no Shopping Palladium, às 17h30, beleza? Dia 1º de novembro, véspera de feriado, lá no Shopping Palladium. Você pode estar passando por lá também, se quiser ver ao vivo ali, fique à vontade, beleza? É isso daí, galera. Lembrando, nós estamos com a promoção neste Aventuras Cafeinadas em Movimento, tá? R$ 149,90. A gente vai lá e faz toda a divulgação, faz impulsionamento, a história da tua empresa sendo contada de uma maneira diferente. Sabe aquela coisa, compre de mim? Não. Aqui a gente vai mostrar para a pessoa, né, por que você merece que ela escolha seu produto. Ela vai te conhecer de verdade. Nós vamos contar a tua história. Ok? E vamos lá para mais perguntas agora, né? E agora sim, a segunda etapa da nossa conversa é sobre o Enem, né? E agora vamos lá, Jefferson e Margarida aqui nesse segundo momento, nesse segundo bloco, a gente vai conversar então sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou direcionar a primeira pergunta para a professora Margarida. E a pergunta é: quais são os conteúdos mais cobrados na disciplina de História no Enem? Fique ligado. Bem, os temas recorrentes são história contemporânea. Então a gente tem Primeira Guerra, Segunda Guerra, especialmente nazismo e fascismo. Tá? Durante um tempo não se cobrou muito em História Brasil, ficou um tempo meio esquecido e vem ganhando espaço. E nós temos algumas coisas importantes. Este ano temos algumas datas marcantes e talvez esses assuntos sejam cobrados por conta dessas datas. Então nós temos o bicentenário da primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, no primeiro reinado. Então este ano temos 200 anos e talvez se faça essa comparação daquela primeira Constituição, que era monárquica, que tinha o poder moderador, com a Constituição atual, de 88. Tá? Temos 40 anos do Diretas Já, né, pós-ditadura. Temos também o aniversário da ditadura, né, que o golpe é de 64, então talvez a gente tenha algumas questões relacionadas a isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 70 anos, comparação com o ECA, Lei Maria da Penha, daí já vem as questões sociais também aí. Que cobra bastante.
que cobra bastante. Às vezes até eu sempre digo para os meus alunos, história no Enem, ele ajuda a fazer filosofia, sociologia também, a literatura, a fazer aquele... mostrar que você tem conteúdo na hora de escrever uma redação. Repertório, né? Um repertório. E tem coisas básicas. Quando você fala em repertório, Revolução Francesa, que fala de direitos, de liberdade, igualdade, dá para encaixar num monte de coisa. Com certeza. Né? Então é importantíssimo. Até falei com a minha filha, que está fazendo vestibular agora também, vai fazer o Enem. Conversei com ela, porque ela ficava apavorada. Meu Deus, o que eu falo em redação? Falei, filha, Revolução Industrial, tecnologia. Então começa a sua redação por aí, porque ela é ótima em história. Então são assuntos que você pode encaixar mostrando que você tem conhecimento. Tá? Temos os 30 anos do fim do apartheid na África do Sul. Aí já vem as questões étnico-raciais aqui no Brasil, questão abolicionista. Você amarra muitas coisas numa questão só. Né? Os 30 anos do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que na verdade não é, por favor, é o Dia Internacional, não é dia 19 de abril, que foi criado na Era Vargas, Dia do Índio. Não. Tá? É o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi criado pela ONU em agosto. Então, daí questões ambientais podem estar aí, demarcação de terras e outras, né, questões associadas. Nós temos também o aniversário do suicídio de Vargas. Verdade. A gente começou, a gente abordou um pouquinho isso nesse... Né? Então, são questões, Era Vargas é um clássico. Então, pensando em temas, fora essas datas que são importantes, nós temos nazismo e fascismo, Grécia e Roma, que às vezes vem atrelado com filosofia ou sociologia, tá? Revolução Industrial, história, geografia, sociologia e filosofia, às vezes uma questão interdisciplinar aí. Primeira Guerra, Segunda Guerra, que são clássicos. Idade Média, às vezes você trabalha a questão, a questão de terras, latifúndios no Brasil associada à Idade Média. Brasil, primeiro e segundo reinados, produção de açúcar ou sociedade açucareira e mineradora. Era Vargas, por conta, né, como eu falei, do aniversário do suicídio de Vargas, e ditadura. Só que tem uma questão que às vezes as pessoas esquecem. Os professores geralmente não trabalham com patrimônio, identidade cultural e memória, que são coisas que o Enem vem trazendo, monumentos que fazem referência a essas datas, e daí se fala muito do patrimônio material e imaterial. São duas coisas que o aluno viu lá no 6º ano, um pouquinho no 1º ano, e que aí acaba sendo, né, esquecido, e não se revive isso depois fazendo revisão para o Enem. E uma questãozinha sobre é capaz de cair. Tá? Interessante. Você vê que chique, né? Ó, é um checklist de conteúdos de história. E olha como é que as coisas se casam. A Margarida acabou de citar a questão de usar de coisas históricas para repertórios, né? Ontem, o pessoal do Global do Terceirão, eu estou fazendo nessas semanas um pré-ENEM, tipo, possíveis temas. E no eixo de humanas e linguagem, eu peguei essa questão da valorização da cultura como identidade brasileira. Eu fiz a separação do que é cultura material, o que é cultura imaterial, o que é cultura popular. Você vê como é que a coisa encaixa. Aí eu ainda brinquei coisas que eu levei para eles assim, ó, 15 argumentos com 15 repertórios. Para eles precisam de 2, no máximo 3. Eu estou te dando 15 para vocês escolherem. Então, olha como é que caso que a gente está conversando, tá? Mas agora, já que ela soltou a playlist, a setlist dela, na área de história, vamos ver aqui com o Jefferson. Tem mais algum comentário antes da gente conversar? Aí. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Só o nosso, aqui que acrescentou que o nosso querido advogado, deve ser Dr. Jairo, lá, né? Tá aqui junto com a gente e acabou de entrar agora há pouco o nosso secretário municipal de cultura, que a gente já entrevistou aqui, né, o Rodrigo, né? Então, ele prestigiar a gente também, né? Então, continuando, já que a Margarida fez a checklist dela, agora faça a sua. Quais são os tópicos, os assuntos que mais caem em filosofia, sociologia, nessas áreas aí? É extenso para o tanto que eles cobram. Tá? O conteúdo assim é muito vasto. Eu vou fazer algumas divisões aqui para facilitar o cronograma, tá? O cronograma cronológico. Começa pela mitologia. Então, algumas questões da mitologia sempre são cobradas. Tá? Sempre. Raramente não são cobradas. Tá? Mitologia grega. E o que é importante lembrar na mitologia grega?
A explicação é uma explicação cosmogônica. Olha que palavra mais interessante. É uma narração contada a partir da visão dos deuses. É contada por uma pessoa, mas ele é chamado de poeta rapsodo ou aedo. Ele conta algo porque ele ouviu da boca dos deuses. Então a explicação é uma explicação mística, fantasiosa, maravilhosa. É algo que ultrapassa a nossa capacidade racional. Por isso mitologia. Tá? Ali a genealogia, contar a origem das coisas, de onde vieram, tudo que existe no mundo. Tá? O amor, o próprio mundo, os sentimentos, etc. Então a genealogia, as rivalidades e alianças, os castigos, as recompensas e o passado imemorial, aquele passado que a gente não tem recordação, por isso que nós precisamos de alguém para nos lembrar. Então isso é a mitologia, chamado de cosmogonia. Depois da mitologia a gente tem o período cosmológico, esse é o chamado período racional. Também é cobrado, e o que é cobrado? Os pré-socráticos, obviamente, com o primeiro princípio, conhecido como arqué, o arqué das coisas. De onde todas as coisas vieram? Ao invés da gente ter a explicação mística, fantasiosa ou divina, a gente tem uma explicação racional a partir de elementos da natureza. Água, fogo, ar. Não vai pensar que você é um avatar, não vai pensar que você é o Aang, né? Lá, assim, eu domino os 4 elementos, né? Capitão Planeta. Na época deles, né? Desculpa, a gente fica divagando. Mas é o Aang lá, né? Dominando os 4 elementos. Eles acreditam que o mundo e as coisas que existem vieram a partir de um único princípio. Tá? E aí tem vários pré-socráticos que depois vocês podem consultar. Depois desse período cosmológico, tá? O arqué, a physis, nós temos o antropológico. O antropológico perdura ali na filosofia antiga. Sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Alguns livros colocam o helenismo também nesse período. Tá? Mas lembrem do Sócrates o quê? O método. Ironia e maiêutica. Perguntar e responder. Okay? Isso é o Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, só dá para conhecer aquilo que está dentro de mim, não o que está fora de mim. Por isso que a gente entra em conflito. Só sei, que nada mais é do que o reconhecimento da própria ignorância. Só se aprende quando não sabe. Quem já sabe, ensina. E se você ensina, é porque o teu conhecimento está dogmático, está cristalizado, parado. Então, aprenda o reconhecimento da própria ignorância. Isso é o Sócrates. Os sofistas ensinam o relativismo. Tudo depende. Depende do quê? Depende do que você acredita. Se você acredita que ser a favor é bom, seja a favor. Se você acredita que ser contra é bom, seja contra. E o que o sofista ensina? Ensina você a ser a favor quando quer ser a favor, ensina você a ser contra quando você quer ser contra. E curioso, eles cobram para ensinar isso. Você diz, eu quero aprender isso. E eles te ensinam o que você quer aprender. Cara, só uma adendo aqui, cara. Não é a nossa sociedade, velho. Isso aconteceu em 400 a.C. Não encaixa certinho. Fala o que eu sei que eu quero ouvir, que tá tudo certo. Eu quero ouvir, massageia meu ego. Confirma o que eu já sei. Muito bom. Aí, o Sócrates, né, e a busca pela verdade, o Sócrates teve um discípulo chamado Platão. Normalmente ele cai, tá? Ou cai o Platão ou cai o Aristóteles. Por quê? Porque eles não concordam um com o outro. O Platão, diria assim, 3 coisas são importantes do Platão. Muito, mas 3 coisas para esse momento. Primeiro, o mundo das ideias. Por quê? Porque lá tudo está no seu modelo definitivo. Lá é onde está a verdade absoluta. Segunda coisa, a alma. Por quê? Porque só a alma recorda. Conhecimento para o Platão é recordar. E eu estou falando isso porque é para você não confundir com Aristóteles. Tá? O Aristóteles pensa outra coisa. E a terceira é a alegoria da caverna. A saída da ignorância. O que é a ignorância? O corpo. O corpo é uma prisão. Então o corpo não fornece conhecimento. Eu não aprendo pelo corpo. É a alma que recorda quando ela morava no mundo das ideias. Ela habitava lá e caiu aqui. Então lembre desses 3 pontos do Platão que eles são importantes. Tá? A alma, o mundo das ideias e a alegoria da caverna. Tá? A saída da caverna, a saída da ignorância. O Aristóteles, você precisa lembrar de algumas coisas. 4 pontos já são importantes. Primeiro, a ética do Aristóteles.
tá? É a eudaimonia, a busca pela felicidade através da virtude. Segundo, você deve lembrar do conhecimento. O conhecimento é empírico, então eu sou capaz de aprender, diferente do Platão. E ele era discípulo do Platão, então não confunda. A política aristotélica, a politeia, constituição, tá? O modelo que o Aristóteles condena é a democracia. Por quê? Porque a democracia, muito sabendo, não tem qualidade. Quanto mais, imagina você fazer uma diluição numa limonada, um limão para 5 litros de água. Fica ruim. Agora, você colocar um limão em um copo com água de 300 ml, fica top. Então, quanto mais gente participando das decisões, pior são as qualidades das decisões. O Aristóteles pensava assim, tá? Tudo bem? E o Platão pensava na sofocracia. E a parte da estética. Então, esses 4 pontos são importantes. A estética, a catarse. Para o Aristóteles, a gente aprende por meio da purificação, o confronto com as coisas. Depois do Aristóteles, nós chegamos no helenismo. O helenismo tem a parte grega e a parte romana, tá? Porque aqui eu já vou para a idade medieval, tá? O período medieval. Mas ali dentro do helenismo, nós temos 4 correntes que vale a pena citar. O cinismo, tá? Lembra do Chaves? O cinismo dentro do barril, a aversão às regras sociais. Depois, o ceticismo, a dúvida. Cético é aquele que duvida. O estoicismo. O estoicismo é aquela corrente da austeridade, o dever, a austeridade física e moral. Então existe um logos universal e ele me capacita a distinguir as coisas. Então é correto, é feliz a pessoa austera, tá? Física e moral. E a última, o epicurismo, a busca pelo prazer. Tá? São 3 os tipos de prazeres. Naturais, naturais não necessários e os não naturais. Depois do helenismo, nós chegamos no período medieval. Também cai Agostinho e Tomás de Aquino. São esses 2. Período medieval, a concentração do saber em Deus. Deus sabe tudo e Deus explica tudo. Basta que eu esteja em sintonia com Deus para aprender tudo o que é necessário. E o Tomás de Aquino pensa nas 5 vias. Tudo tem uma causa. Não dá para ir ao infinito buscando as causas. A última causa é Deus, que é uma causa incausada. Então Deus é a causa de si mesmo. Chegamos na modernidade. Na modernidade eu quero citar alguns filósofos aqui que costumam cair. Na teoria do conhecimento nós temos o racionalismo, o empirismo e o criticismo. Racionalismo, René Descartes e o método. No empirismo, o John Locke e a tábula rasa. E o criticismo, nós temos um casamento entre os dois. Nem só a razão fornece conhecimento, nem só a experiência fornece conhecimento. É necessário que eu tenha algo e é necessário que eu ofereça algo. A história da abelha e da aranha. A abelha que busca fora dela para produzir e a aranha que dentro dela produz. Ela tira de dentro para produzir. Tá? Então faz esse casamento que dá legal no criticismo. E na política, que é um dos temas que mais cai, ética e política. A política começa com Maquiavel. Lembrem da virtude e da fortuna do Maquiavel. Virtude, disposição, fortuna, as habilidades, as competências que eu desenvolvo para realizar a virtude. É necessário os 2. Hobbes, Locke e Rousseau são os 3 contratualistas. Hobbes com o absolutismo, Locke com o liberalismo político e o Rousseau com a democracia enquanto vontade geral, não vontade da maioria. Tá? Lembre, é a vontade geral. Vontade geral é um consenso. Tá? Esses são os mais importantes a serem vistos neste momento. Depois nós chegamos no período contemporâneo. E o contemporâneo começa com... Vou começar com Marx. Tá? Porque o período contemporâneo ali por volta de 1789 e o Marx em 1818. Tá? Então, o Marx, materialismo histórico dialético. É isso que você tem que pensar. Então, todo o princípio vem da matéria. Histórico porque acontece dentro da história, não acontece do além, do nada, nem transcendente, nem espiritual. E dialético porque ele entra em contradição constante. O Nietzsche, o niilismo e a arte, Apolo e Dionísio, tá? O Sartre e o Merleau-Ponty. Tá? O Sartre enquanto liberdade, responsabilidade, angústia e má fé. As pessoas vivem esse quadro aqui. O Merleau-Ponty, o corpo. E o corpo possui duas características assim bem peculiares. A facticidade
e a transcendência. Factível é aquilo que diz respeito ao que não está sob o meu controle. Transcendente é a capacidade que eu tenho de ultrapassar os meus próprios limites. Então o corpo é um limite, mas eu não consigo voar, mas eu consigo criar um objeto que voa. A minha história, por exemplo, de vida é uma superação, uma transcendência. Por quê? Porque eu não tinha possibilidade de pensar para frente. Eu pensava só no momento. Então eu consegui superar várias coisas devido a tudo que me foi oportunizado. Tá? E a justiça. O John Rawls é um filósofo norte-americano, é uma coisa rara, tá, na história da filosofia, ter filósofos americanos, estadunidenses. Mas o John Rawls fala sobre a equidade. Então, como resolver, por exemplo, numa redação? Procurar pela equidade, procurar pelo justo meio, procurar pelo equilíbrio das coisas. Então, um conselho que eu dou sobre o Enem é necessário que eu decore tudo isso? Não é necessário que você decore. Só que se você estiver interpretando uma questão do Aristóteles, é possível que nas alternativas tenham muitas alternativas corretas. Só que se você não estiver de acordo com o Aristóteles, está errada. Então a primeira coisa que você deve fazer quando estiver interpretando uma questão é sobre quem é a questão. É sobre o Platão? Cabeça do Platão. É sobre o Aristóteles? Cabeça do Aristóteles. Não vá atrás das questões que estão corretas, porque talvez você encontre uma frase que você já tenha ouvido e falado assim, eu já ouvi essa frase. Essa frase é sobre quem está no enunciado? Não, então ela está errada. Fantástico, né? Aqui já foi a pré-prova. Claro que é. Ficou tudo. Tá vendo, cara? Só não aprende quem não quiser, cara, agora ali. E aí, ainda nessas questões, o Jefferson falou sobre muito que quando ele entrou no seminário ele aprendeu a estudar. Então eu gostaria que vocês falassem, Jefferson e Margarida aqui, né? Algumas dicas, assim, claro que vocês deram muitas, né? Sobre o que cai, conteúdo, né? Mas agora sim, dicas de estudo pra galera aí. Falta quantos dias? Rapaz, eu acho que é 15, acho que é coisa assim, acho que é 15 dias. Depois você pesquisa aí no Google, eu não lembro agora, cara. Então tá por aí. É por aí, tá perto. Eu gostaria que vocês falassem com o pessoal que algumas dicas de estudo. Como que eu estudo filosofia, como que eu estudo história. De repente, assim, uma maneira que seja interessante, né? Eu sei que cada um tem o seu jeito de estudar, mas que seja eficaz, de repente, para esses estudantes. Primeiramente, eu vou fazer uma crítica que não dá. É o seguinte, perguntaram o que mais cai. Não pediram uma aula. Ele deu tudo. Não dá. Eu vou fazer uma objeção. O que mais cai? Você passou tudo? Eu passei tudo condensadamente, só Não. Não concordo. Mas enfim. Vou dar a dica na questão. Como o Jefferson falou, a leitura. Uma boa leitura de prova, acho que é uma das dicas mais importantes na hora de fazer o Enem. E antes, dá uma relaxada num dia antes. Tudo que você precisava ter estudado, provavelmente você já estudou até o sábado. O sábado não vai fazer milagre na sua vida, né? Mas na hora de estudar, no caso de história, tem coisas que são básicas. Coisas assim, que são sacadas. Gente, quando que o povo teve direitos ao longo da história? Então, se fala a respeito de luta, de direitos, de conquistas, fica esperto. O que está falando ali? Porque nós temos o quê? Ao longo de toda a história, uma luta de classes constante, seja na Idade Antiga, só vai mudando o nome das classes. Patrícios e plebeus na Roma Antiga, senhores escravizados no Brasil colônia, proletários e industriais, né? A partir do momento que nós temos a Revolução Industrial, a burguesia no poder. Então, nós temos que prestar atenção nesses termos. Termos históricos, né? Momentos históricos, contexto. Não precisa decorar datas, mas o período da história, seja da Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea, quem dominava? Quem era dominado? Né? E a questão de contexto. O que aconteceu de importante naquele momento? Tendo essa noção, você vai conseguir fazer uma boa leitura de prova. Então, basicamente, neste momento, eu indico assim. Estude as características de cada período. Tá?
porque daí eu acho que você vai ter uma noção. Se você não estudou nada ou não tem noção até agora, também não vai ter milagre, mas pelo menos você vai conseguir ler a prova de uma maneira mais centrada. E a leitura da prova é fundamental. Elimine as questões que você realmente acha que elas não estão de acordo. Veja o que está sendo pedido no enunciado. Não perca tempo naquilo que você não sabe. Depois você faça aquilo que você sabe e depois você volta na prova. Você acha que é o básico de uma boa prova de Enem. Porque são muitas questões, textos extensos. Então, se você bobear, você não consegue fazer toda a prova. Então, não sabe? Vai para diante. E depois você retoma. Duas coisas eu acho que são, além do que a Margarida falou, tá assino embaixo, então não vou nem repetir o que ela falou, porque concordo em gênero, número, grau e mais alguma coisa que exista. Tá? Sumário. Faça um sumário dos conteúdos. Ele te dá uma noção de tudo que existe. Então, se você for estudar, estude pelo capítulo do livro lá, o início do livro, o sumário, o índice. Pega todos os tópicos que você já sabe que vai cair naquela disciplina, que irão cair naquela disciplina, e caso você tenha tempo, vai fazendo alguma observação, assim, o que você lembra. O que eu lembro da mitologia? Coloca lá na frente. O que eu lembro da cosmologia? Coloca lá na frente. Que pensador que é do período antigo? Coloca lá na frente. Que pensador que é do medieval? Coloca lá na frente. Ensina teu cérebro a ter caixinhas. Porque quando você precisar abrir, ele vai abrir a caixinha certa. Ele é inteligente. Confia nele que ele é inteligente, te garanto. Tá? E outra forma, além do sumário, você consegue estudar por mapas mentais. Faça um mapa mental do período antigo e coloca tudo sem conceitos. Faça um mapa mental do período medieval, do período moderno, do período contemporâneo. Depois, você vai especificando. Faz um mapa mental sobre uma área, sobre a estética, sobre o racionalismo, sobre o empirismo, Depois faça um mapa mental, caso tenha tempo, okay? Sobre o pensador. Do Platão tem o mundo das ideias, tem a alegoria da caverna, tem a política, tem a alma, vai fazendo mapas assim do geral, né, um mapa dedutivo do geral para mapas particulares. Okay? E eu acho interessante assim, eu acho que isso é uma dica geral, porque a gente usa muito isso aqui, o celular. Então, nossa memória, não é que a gente não sabe, mas é porque a gente acaba ficando tão viciado em consultar alguma coisa que a gente não confia na gente mesmo. Então, essa parte de você ver o que você sabe, fazer os mapas mentais a partir da tua memória, ajuda você a trabalhar e a revisar. Então, isso é importante, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa agora. Então, confia naquilo que você já aprendeu e vai acrescentando coisas novas àquilo que você, de repente, falhou. Nossa, eu esqueci de colocar isso, era importante. A partir do momento que você fala, eu esqueci, vou colocar aqui, provavelmente você não vai esquecer mais. Tem estudos, né, que o pessoal coloca mesmo na neurociência, a importância de fazer apontamentos. Eu não sei, mas eu nunca vi essa parada, o aluno estudar sem anotar nada. É coisa de louco. É igual a professora colocou aqui, o celular. E é verdade, o cara vai lá, tira uma foto, igual o Éder falou. Acho que estudou. Tirar foto, cara, é uma coisa que não faz. E a neurociência fala, se você, às vezes, de repente eu não gosto de história, mas eu vou falar assim, é uma predileção, cada um tem a sua. Só que quando eu escrevo, isso é científico. Você está apontando para o seu cérebro, olha, miserável, guarda essa bexiga aí, coloque em longo prazo, na memória de longo prazo, porque isso é importante. Nem que seja uma anotaçãozinha. Inclusive o digitar não faz a mesma, não trabalha a mesma habilidade no cérebro, tá? Tem que ser o escrever mesmo. Não adianta, o cara quer escrever, vou colocar no celular, vou digitar. Não adianta. Você vai pro HD do computador, não pro seu. Né? Então, não adianta. Isso. A minha birra com tirar foto é isso. Você enche o quadro de conteúdo, você explica tudo mais tal, e você vê eu acho que, não sei se tem diferença entre escola pública e particular, isso daí. Aí o moleque fica o tempo todo assim, ó. Você não estiver olhando pro teto, né? Aí quando terminava, gente, acabou, tá. Aí ele pega o celular e tira a foto. Nossa, aquilo, eu não dou bronca, mas aquilo me sobe, eu falo, gente... Que memória do caramba. Que memória. Nossa senhora. Ele só tá olhando. Gente, se dá. Na faculdade o pessoal levava até... Não, a gente... gravar. Não, eu gravava. Minha professora de literatura brasileira, a professora Marisa,
O caderno que eu tinha dela era assim, se eu pegasse, que ela escrevesse o quadro, era 2 palavras só. Respirou. Ela só falava, a gente pegava o gravador e levava na aula dela. E não Pra transcrever a aula. Ainda anotando. Tá anotando, não, depois a gente transcrevia, porque não dava. Não dava, gente. Absurdo. Não consigo aprender sem escrever. Não. Eu tenho que ver, ouvir, escrever. Eu tenho que usar todas as minhas fontes para eu conseguir. É isso. Aí o filho da fruta vai tirar uma foto. Ah, gente, isso aqui é só... Aquela linha do tempo gigantesca, linda, maravilhosa, história. Acha que aprende por osmose, né? Acha que nossa, aprende gente. igual chuva cai do céu. Saber é dom, né? Saber é dom, é. Ó, e entra aqui no que a gente, rapidão, aqui antes de a gente ir para a próxima pergunta, o próximo questionamento. Ó, o doutor Jairo aqui, ó, interessante, a gente fala toda vez, tá? Ele aqui, ó, nossa, maravilhoso, tal. Deixem gravado, ó, avisando. A gente faz ao vivo aqui, mas fica gravado, depois vai pro YouTube e fica no Instagram. E aí, doutor Jairo, né, já ajuda nós aí, ó. Compartilha, ajuda a divulgar, dá os cliques lá, né? Vamos fazer esse conhecimento chegar para mais gente, né? Não é só, então, a gente faz todos nós já somos gravados, tá? Até que o Jefferson, quando viu, falou, nossa, legal, vocês têm. Eu já peguei e mandei a do Marco para ele dar uma olhada, ó. Dá uma olhada aqui do Marco e tal, como funciona, né? Pra ver como é que é. Com certeza. A gente sabe que o papo tá bom. Eu já fiquei convite. Ele já ficou convite também. Ah, é verdade, doutor Jacques, você vinha aqui, ó, vem pra esse lado aqui, ó. Dá um ok que a gente entrevista a vossa pessoa, tá? Saber como que é lá da advocacia, tudo mais e tal, né? Eu dou aula pro filho dele lá no CEPAT. Ah, tá vendo? Pronto, ó, já junto, já. O Nicolas. Perfeito, ó. Ah, eu sei que o papo tá bom, mas temos horário, temos o almoço, né? Antes de mais nada, né, agradecer, né? Maravilhoso, ótima, perfeito, tá? E se possível, se quiser também, deixar aí os contatos, as redes sociais, isso daí pra galera, pra quem não conhece, conhecer, e pra quem já conhece, querer aprofundar mais ainda, né? Então, quais são as redes, os contatos para encontrar vocês? Eu acho que nem ele sabe o Instagram dele, de verdade. Ela sabe. Ele não sabe. Você sabe o seu Instagram? Ai, vai que eu falo errado, né? Ele não sabe. O meu é @lavadomargarida. Tá? Então, assim, eu sempre publico algumas coisas que eu faço na escola, trabalhos legais, interessantes. Eu trabalho no Colégio Louvat, trabalho também no Neiva Pavan. Né? No Neiva, esse ano, lá em Louvat já tem muitos anos que eu trabalho, e a gente faz um trabalho muito legal em relação à educação para as relações étnico-raciais mesmo, na escola. Então, a gente tem vários projetos, e de vez em quando os alunos fazem trabalhos interessantes, e sempre tem no meu Instagram. Eu vou ver se eu acho dele aqui, porque daí eu vou dar uma cola. Mas deve ser Prof. Gel Queiroz. Deve ser. Deve ser isso, tá? Mas é Jefferson Queiroz. Não tem que estar escrito Jefferson Queiroz, porque senão tem identidade falsa. Prof. Gel Queiroz, tudo junto. Prof. Gel Queiroz, tudo junto. Tudo junto não precisa escrever, tá? Só Prof. Gel Queiroz. É bom avisar, é bom avisar. Gente, então, nós ficamos nesse Aventuras Cafeinadas por aqui. Foi muito bom, foi fantástico. Lembrando, galera, que essas conversas que a gente teve aqui com os professores, nós também vamos continuar toda quarta-feira até o Enem. Nós estamos fazendo aqui, eu e o professor Éder, lives, onde nós abordamos conteúdos pertinentes ao Enem, tanto de literatura quanto história. A gente vai trabalhar algumas questões de repertório também, né? E na semana que vem nós vamos trabalhar, essa semana agora que vem sobre questões do Enem, né? Nós vamos resolver questões do Enem ali, relativos, né? Inclusive muitas coisas batem com o que a professora falou aqui, de questões que nós vamos resolver lá, são nosso convidado. Então fique esperto aí, fica ligado que a gente está na área aí. Semana passada nós falamos sobre Dom Casmurro, teve sorteio de livros, até a professora, a nossa amiga lá, Priscila, ganhou o livro Dom Casmurro, Xuxo, ela ganhou o livro, depois a gente vai entregar para ela na segunda-feira. E no mais, siga as nossas redes sociais, dá essa força pra gente, ajuda muito aqui, tanto no Instagram, @Aventuras Cafeinadas, quanto no YouTube, Aventuras Cafeinadas, nosso canal, se inscreva lá, ativa o sininho para você receber todas as edições depois. Lembrando, fica gravado, tudo isso aqui fica para a posteridade, depois para outras gerações e assim por diante. E segue também aqui o Divina Ceia, o Moarama.
Vamos ficando por aqui, né? Se quiser ser o nosso patrocinador, é só entrar em contato 449-9959-1026. Já deixamos o convite. Na próxima semana nós temos uma entrevistada que vai ser da área de inglês, né? Da língua inglesa. A professora Regina Bray vai ser a nossa entrevistada no dia 25. Nós vamos conversar aqui sobre o inglês no Enem, beleza? E depois no dia 1º nós temos o Aventuras Cafeinadas em Movimento, que acontecerá lá no Shopping Paládio, com a Maria, que ela é da área de braiding, né? Ela que ela elabora marcas. Braiding. Galera, satisfação. Gostaria de agradecer pelos professores, Margarida, Jefferson. Muito obrigado de coração mesmo. Foi fantástico a nossa conversa, galera. Tchau para vocês e até sexta-feira que vem.